Musculação e corrida, por que tu tem que praticar os dois? Ou por que tu deveria praticar os dois? E quais são os seus benefícios, tá? Então, galera, vamos lá. Quero começar falando sobre longevidade, tá? Eu quero que vocês se teletransportem agora para vocês daqui a 30, 40, 50 anos no futuro, quando a gente já tiver na terceira idade, e a gente vai estar sofrendo consequências da sarcopenia, né? O que é a sarcopenia? A sarcopenia é a doença que todos nós temos, né? É a doença do envelhecimento. A cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada dia que passa, a gente acaba se tornando mais velho, né? E isso gera alterações fisiológicas, hormonais e estruturais no nosso organismo, tá? Tem uma frase muito legal que a gente sempre fala dentro da área da saúde, que é o seguinte: faça treinamento de força para ter uma boa vida e faça treinos aeróbios para ter uma longa vida, né? O que isso quer dizer? A corrida, ela vai te dar longevidade. Por quê? Porque ela melhora o nosso sistema cardiorrespiratório, ela melhora o nosso coração, o nosso pulmão, ela mantém a gente, vamos dizer assim, fisiologicamente mais preparado para as consequências da sarcopenia no futuro. E a musculação é o que vai te dar qualidade de vida. Um músculo forte hoje significa que daqui a muitos anos ele vai te sustentar, vai te permitir que tu se desloque, que tu viva sozinho, que tu não dependa de ninguém, né? Hoje em dia tem vários exemplos aí de pessoas de 90 anos que moram sozinhas, limpam a casa, não precisam de ajuda de ninguém. E essas pessoas têm uma coisa em comum: treinavam musculação ou faziam algum treinamento resistido, um treinamento com carga, tá? Esse é o primeiro ponto, né? E é o que a gente tem que ter em mente primeiramente, tá? Tu tem que sempre ter a tua saúde em mente e tu tem que saber aonde as consequências do futuro de tu cuidar e tu não cuidar da tua saúde, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos pro segundo ponto, né? Que é o que vocês, eu sei, né? Não é o meu caso, mas eu sei que é o que vocês buscam. Muitos de vocês buscam estética, né? Então vamos lá. Musculação. A musculação é um pouco mais estética do que a corrida. Por quê? Porque a musculação vai fazer tu produzir massa muscular, né? Então, visivelmente, uma pessoa que treina musculação, ela se torna mais bonita do que uma pessoa que não treina musculação. Ela se torna mais estruturada, né? Tu vê a massa muscular aparente. O que acontece? Acontece que para te ter uma massa muscular aparente, tu precisa ter um percentual de gordura baixíssimo, né? E não tem outra forma de tu ter um percentual de gordura baixo que não seja com uma restrição calórica, com uma dieta, né? Ou com uma alimentação adequada, beleza? E aí entra a magia do treinamento aeróbio ou a magia da corrida. Quando tu tem esses dois treinos misturados, tu consegue ter uma dieta um pouco mais suja, um pouco mais calórica, permitindo tu comer aquela pizza no final de semana ou alguma outra coisa que tu gosta, né, que te faz bem, e mesmo assim mantendo um percentual de gordura baixo. Por quê? Porque o gasto calórico do exercício aeróbio, ele é maior quando tu compara com o tempo de atividade, tá? Então, se tu treinar musculação 1 hora e tu correr, né, uma corrida leve durante 1 hora, a corrida leve vai ter um maior gasto calórico. Claro que tem toda uma balança que tem que ser pensada. Por exemplo, a musculação vai fazer tu ter mais massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais o teu metabolismo basal vai acelerar e mais gordura tu vai queimar ao longo do tempo. Mas isso já é um efeito crônico, tá? Tô falando do efeito agudo, no momento. Então, o que eu quero dizer para vocês sobre a estética é o seguinte: o cara que treina musculação e não consegue cuidar da dieta, ou tem uma dieta um pouco mais suja, ele fica aquele cara parrudo, né? Ou aquela mulher parruda, forte. Tu vê que tem muita massa muscular ali, mas o percentual de gordura tá alto, então aquela
aquela massa muscular não fica tão aparente, tá? Então, quando essa mulher coloca um biquíni, ou quando esse homem vai na praia, fica de sunga, aparentemente tu vê que treina, mas também tu vê que não tem uma dieta balanceada, porque o percentual de gordura tá ali, né? Tá tapando, né? Aquela camada de gordura tá tapando a camada de massa muscular, que deveria estar aparente para ter um físico estético, né? Quando tu tem a corrida combinada com a musculação, o que acontece? A corrida vai atrapalhar os ganhos de massa muscular. Sim, vai atrapalhar os ganhos de massa muscular. Não tem como fugir disso, tá? Isso é inevitável. O que acontece é o seguinte: tu vai ganhar menos massa muscular do que a pessoa que não corre. Só que tu vai ter melhor qualidade, porque teu percentual de gordura vai estar baixo e o teu cardiorrespiratório vai estar melhor. Então tu vai treinar melhor do que o cara que só treina musculação. Vai precisar descansar menos entre as séries, tá? Vai estar com a musculatura mais aparente. Então, se tu ganhar 1 kg de massa muscular, ou o cara que só treina musculação sem a corrida ganha 2 kg, às vezes esse 1 kg que tu ganhou fica muito mais aparente visivelmente do que o cara que ganhou 2 kg, porque ele vai ter aquele percentual de gordura um pouco elevado. Entendeu? Então, assim, esteticamente, fazer os dois é muito melhor. Eu não vou nem falar, né? Se tu só praticar corrida sem praticar musculação, tu vai ser um cara magro e é isso aí, entendeu? Talvez tenha um pouco de massa muscular ali na perna e tal, uma definição, né? Com certeza, mas não vai ter aquela massa muscular aparente, né? Então esteticamente não é legal, né? Eu sou um atleta amador de longa distância, né? Ultramaratona, e tô migrando pro triatlon. E a musculação para mim, além de ser um reforço muscular para que eu consiga fazer as outras atividades, os outros esportes que eu pratico, ela é para mim uma forma de extravasar, tá? Então eu gosto de treinar musculação, realmente gosto de treinar musculação e não consigo viver sem ela, né? Eu me considero um atleta híbrido mesmo não tendo, né, como foco principal o ganho de massa muscular, né? O meu foco principal é a corrida de longa distância ou exercício de endurance, né, de longa distância, beleza? Outra questão que eu acho muito legal de levantar é a questão do rendimento, tá? Então, assim, se tu é um corredor que treina musculação, mas não treina com foco em hipertrofia, treina com foco para corrida, um treino de fortalecimento para corrida, periodizado, né? Tu vai ter muito mais desempenho na corrida do que uma pessoa que treina para hipertrofia e corre, tá? Só que esse cara que treina para hipertrofia e para corrida, ele vai ter um rendimento menor na corrida, tá? Então, é normal. Se eu fosse dar uma dica para vocês, eu diria o seguinte: tenha em mente certinho os teus objetivos, tá? Meu objetivo, esportes de longa duração, mas não quero perder toda a minha massa muscular, por isso eu treino musculação para hipertrofia, né? Com um volume menor e sempre tentando não tirar o rendimento do exercício de endurance, tá? Esse é o meu objetivo pessoal, legal? Alguns de vocês aqui são corredores, estão só querendo fortalecer. Alguns de vocês são bodybuilders, querem ficar com a massa muscular gigante, mas querem perder o percentual de gordura. Então o que eu vou falar para vocês é o seguinte: muito cuidado com o volume semanal. Olha só, a pessoa que quer só perder gordura e ganhar massa muscular pode fazer exercício aeróbio todos os dias, mas não é legal tu passar de 20 minutos, tá? Se for todos os dias. Se for 3 vezes por semana, cara, de boa tu chegar até 1 hora de atividade, tranquilo. Mas se tu quer só perder gordura, mantenha a intensidade baixa, tá? Exercício aeróbio de longa duração com a intensidade baixa. Não necessariamente precisa ser de longa duração, mas exercício aeróbio
de intensidade baixa. O teu batimento não pode subir mais do que 140, 150 batimentos por minuto, beleza? Tenta manter essa faixa aí, 120, 150 no máximo, tá? Mas que isso não é interessante para ti, se tu quer perder gordura. Agora, se tu é um cara que é que nem eu, gosta de treinar musculação, mas gosta de treinar corrida e quer ter um rendimento, aí, cara, tu pode usar a mesma divisão que eu uso. Eu uso 4x4. 4 vezes de musculação, 4 vezes de corrida. Agora, conforme eu for entrar no triatlon, eu vou ter que mudar um pouco essa divisão, né? Porque eu vou ter que acrescentar a natação e o ciclismo, então provavelmente eu vou ter que tirar um dia da musculação. Mas é mais pra frente, tô falando do que eu tô vivendo agora, né? Já faz muito tempo que eu treino 4x4. Como é a minha divisão de treino, né? A minha divisão de corrida eu não tenho como falar para vocês, porque toda semana eu mudo a minha planilha, né? Quem treina corrida sabe, cada semana é uma semana, depende do momento que tu tá no ano, depende da distância que tu tá da tua prova, então o volume semanal e o treino eles se alteram, né? Então não tem como eu falar aqui sobre o meu treino de corrida, mas o de musculação eu mantenho praticamente o mesmo e eu vou falar para vocês agora. Olha só, treino A, peito, ombro e tríceps. Treino B, costas, posterior de ombro e bíceps. Treino C, perna. O meu treino de perna, eu faço 4 séries em cada exercício. Dessas 4 séries, 2 séries são séries pesadas para força, tá? Séries de 6 a 8 repetições com a carga bem alta e 2 séries são séries mais leves. O que é uma série mais leve? Eu coloco a carga que eu faria 15 repetições e faço 10, tá? Assim que eu trabalho a minha perna por causa do meu volume de corrida. Então, peito, ombro e tríceps, costas, posterior de ombro e bíceps, perna. O meu treino C é o treino que eu mais gosto de fazer. É um full body de membro superior, só que dentro desse full body eu não costumo treinar bíceps e tríceps, tá? Então eu faço o quê? 4 exercícios de costas, para 2 exercícios de peito e 1 exercício de ombro. Matei. Esses são os meus treinos da semana. Abdominal eu tento fazer 3 vezes na semana, né? Tem semanas que eu faço para mais e tem semanas que eu acabo treinando só 2 vezes. Mas basicamente é isso. Pessoal, quem quiser deixar aqui nos comentários ou me mandar no Instagram, no direct, qualquer dúvida sobre o treinamento híbrido, né? Corrida e musculação, podem me mandar, tá? Assim que der um tempo eu respondo todo mundo. Eu sei que tem muitas dúvidas que surgem, né? Dentro desse tipo de periodização, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês, é importante que tu priorize um dos dois, tá? Não tente fazer os dois loucamente, agachar com 100 kg e correr uma prova de 5 abaixo de 20 minutos, cara, tu vai se lesionar. Não faça isso, tá? Priorize, beleza? Priorize. Vê o que tu quer naquele momento e nada te impede de alternar os momentos, né? O cara que introduziu o treinamento híbrido praticamente no mundo todo é o Nick Bare, né? Acho que a maioria do pessoal que acompanha musculação ou corrida conhece o Nick Bare. Nick Bare é um cara que compete em competições de fisiculturismo e ele já fez uma maratona abaixo de 3 horas, que é um marco bem legal, tá? É um tempo bem legal. Ele se considera, ele inventou esse termo, né? Atleta híbrido. Né? E o resto do mundo simplesmente adaptou ou pegou esse nome por causa desse cara, por causa do Nick Bare. Quem acompanha o Nick Bare, né, vai ver que ele alterna durante o ano. Então, vamos dizer assim, ele divide o ano dele em trimestres ou bimestres, tá? E ele vai assim, esse bimestre eu vou focar na musculação. Ele foca na musculação e dá umas corridinhas só para se manter ativo. Esse bimestre aqui eu vou focar na corrida. Ele deixa a musculação um pouco de lado e foca na corrida. E assim ele vai. E nada impede, cara, que tu faça isso, entendeu? Nada impede que tu faça isso. Agora eu vou falar o último ponto que eu quero conversar com vocês, que é a saúde mental, né? Eu acho um ponto muito importante, eu acho que tem que ser falado. Então assim, a saúde mental, às vezes, por muitas vezes, né?
a gente não associa corpo e mente, tá? Mas a verdade é que corpo e mente são uma coisa só. A mente reage ao corpo, assim como o corpo reage à mente também, tá? O indicado para quem sofre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, o indicado, quando nós estamos falando de exercício físico, o indicado são aeróbios de baixa intensidade, tá? Mas pessoas que não têm essas doenças diagnosticadas ou não têm essa doença aí tão grave, vamos dizer assim, né? Quem tem só uma leve ansiedade, por exemplo, o cara pode fazer os dois tipos de exercício numa intensidade bem alta, não tem problema nenhum, tá? E o importante mesmo é o regulador de estresse, tá? Só tem duas coisas que matam neurônios, né, conhecidas pelo homem. A primeira não tem o que a gente fazer, pelo menos ainda não tem uma cura, que é o Alzheimer. E a segunda é o estresse, tá? Então é muito importante que vocês usem o exercício físico como regulador de estresse, seja o treino de força, seja o treino de endurance, né, o treino aeróbio, ou os dois juntos. Cara, simplesmente usa o exercício como regulador de estresse, tá? Isso é muito importante. Beleza? Então é isso aí. Quem tiver dúvida pode mandar lá. Beleza? Valeu!